Aula 46. O fim de uma era. Vem o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Por quase 2000 anos, a Igreja tem anunciado que chegará um tempo em que o mundo, da forma como o conhecemos, já não mais existirá. Este tempo será marcado por incríveis acontecimentos. Porém, o mais importante deles será o retorno de Cristo. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. As últimas coisas. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Houve um início, e haverá também um fim. Todas as coisas caminham de forma a dar cumprimento ao que o Senhor Deus de antemão disse nas Escrituras Sagradas. Não se trata do fim de uma geração somente, mas da era humana sobre a terra, da forma como tem existido. O fim da presente era é largamente anunciado em diversos textos bíblicos, não nos deixando nenhuma dúvida sobre este fato. Quando caminhamos pelas ruas e observamos os edifícios, as praças, os monumentos e etc., fica difícil acreditar que um dia já não mais existirão. O mundo, como o conhecemos agora, chegará ao fim por ocasião do retorno de Cristo. Essa é uma importante mensagem que a doutrina escatológica procura transmitir aos salvos, a fim de que aguardem esperançosos este dia, mantendo-se incontaminados. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardamos destas coisas. Procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. A doutrina das últimas coisas abrange vários temas que juntos contribuem para um esclarecimento mais amplo deste fascinante assunto. É verdade que existem certas divergências escatológicas entre os estudiosos, mas nada que venha comprometer a doutrina cristã ou nos impedir de possuir uma concepção saudável sobre os últimos eventos e, assim, evitar sermos apanhados de surpresa quanto ao fim, bem como nos capacitar no auxílio e direção aos novos crentes, que possivelmente sofrem confusos ante a iminência do fim. O término desta era é também chamado de os últimos tempos, manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. B. A última hora. Também agora, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. C. Tempo determinado, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. D. Plenitude dos tempos, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E dia de Cristo, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito,
quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. F, etc. 4 prenúncios do fim. Primeiro, calamidades nos céus e perplexidade na terra. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Em todos os lugares e em diferentes épocas, o mundo assistiu a inúmeras tragédias. Porém, por se aproximar o fim, as calamidades serão indescritíveis, tanto por eventos na natureza, quanto por agitações sociais e econômicas. Segundo, aumento da ansiedade humana e enorme progresso científico. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Mesmo ante a tantas descobertas da ciência, o mundo todo estará em grande inquietação. Terceiro, apostasias, que levará inúmeros cristãos à rebeldia e à imoralidade. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Muitos fiéis se voltarão para a prática do pecado e ainda assim alegarão estar corretos ante Deus. Quarto, o anticristo se revelará ao mundo e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Possivelmente, o anticristo se apresentará ao mundo como única opção para solucionar os males e agitações mundiais, visto que irá possuir elevada inteligência e capacidade. Porém, é certo que tudo o que desejará é ser adorado e tido como Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eventos descritos por Cristo como antecedentes do fim. Jesus, certa vez, foi abordado pelos seus discípulos com a seguinte indagação: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ao que respondeu: A. Surgirão falsos cristos, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por vários lugares já se encontram indivíduos declarando-se o Cristo. Esses tais antecedem a chegada da primeira besta, ou seja, o anticristo. B. Haverá muitas guerras e levantes por todos os lugares, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Se levarmos em conta as guerras urbanas, revoluções e revoltas civis, perceberemos que essa já é uma realidade experimentada por todas as nações no mundo. C. Inúmeras serão as oposições e desacordos diplomáticos gravíssimos. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. As agressões diplomáticas e os embargos a nações são tão nocivas quanto as guerras armadas, o que tem ocorrido com enorme frequência.
D. Fomes em várias partes. E haverá fomes. Sempre houve fome no mundo, mas o que se entende das palavras de Cristo é que faltará alimento para quase todos. E. Epidemias graves e pestes. Os cientistas estão atualmente alarmados com as inúmeras doenças e pestes que proliferam pelo mundo sem controle, dando-nos prova de que isso já é uma realidade. F. A terra será grandemente abalada e terremotos em vários lugares. Desde o princípio do mundo, houve grandes terremotos, mas nada ainda comparado com o que virá e na frequência que virá. G. Terríveis perseguições aos cristãos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa já é uma realidade em quase todas as nações de maioria islâmica e também ditatoriais. H. Agitações, depravações e fragmentações na igreja. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Os escândalos eclesiásticos já afloram por toda parte, descredibilizando o genuíno evangelho. E o surgimento de falsos ministros. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Tais indivíduos, desde muito, promovem o culto a si mesmo e um desserviço para o Evangelho de Cristo e a genuína Igreja. J. O esfriamento do amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Basta assistir aos noticiários e às páginas policiais para notar como a vida humana perdeu completamente o valor, dando-nos prova de que o amor de muitos já se esfriou. L. O Evangelho será pregado em todo o mundo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. O Evangelho já se encontra na maioria das nações. Pelas estatísticas de algumas agências missionárias europeias, o Evangelho terá sido traduzido totalmente ou em parte para todas as nações do mundo entre os anos de 2025 a 2030. E então virá o fim. Conclusão. Por quase 2000 anos, a Igreja vem anunciando que chegará um tempo em que o mundo, da forma como o conhecemos, já não mais existirá. Este tempo será marcado por incríveis acontecimentos. Porém, o mais importante deles será o retorno de Cristo, dando cumprimento à promessa que ele havia feito aos seus discípulos. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A mensagem com respeito ao fim possui duas realidades distintas, sendo que aos ouvidos ímpios ela é assustadora e condenatória, mas aos ouvidos dos santos é cheia de esperança e conforto. O terrível fim que o mundo aguarda coincide com um sublime início para os que na terra
depositaram suas almas nas mãos de Deus. Para os ímpios, este será o tempo em que o pecado irá cobrar o seu alto preço. Porque o salário do pecado é a morte. Enquanto para os santos, o tempo de serem recompensados. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O fim desta era não implicará no fim daqueles que esperam no Senhor. Antes, um início glorioso, onde já não mais experimentarão dores e sofrimento, visto que as primeiras coisas passaram. Este tempo de copiosas lágrimas e sofrimento dos que negaram a Jesus contrastará com a indizível satisfação e alegria dos salvos. Ao término definitivo do sistema mundano, iniciar-se-á o governo milenar de Deus na terra, onde reinarão a justiça, a paz e o amor. O que chamamos de fim só o será de fato para os que aguardam apenas nesta vida, pois para os que esperam no Senhor será o início de uma vida plena e abundante. Como você irá aguardar este tempo? Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.